Hoje a gente vai falar sobre teologia e literatura, né? Pontos de convergência. Isso é bom. Durante muito tempo, a arte ela teve uma certa inimizade com a igreja, com a teologia, né? Ficava aquela coisa meio estranha entre os artistas e a igreja. Então, se você for analisar um pouco da história da igreja, história da arte, você vai perceber que muitos dos artistas famosos, Leonardo da Vinci, essa galera toda aí, e alguns que entram no ramo da literatura especificamente, eles vão atacar a igreja, os dogmas, as ideias meio equivocadas que a igreja teve no decorrer dos séculos. E essa inimizade foi passando, e com o tempo, de uma certa maneira, a teologia ela foi amadurecendo mais. E aí, de repente, a gente chega numa época em que você tem bons teólogos produzindo boa literatura, e a literatura acaba se tornando uma porta-voz importante aí para a teologia. Isso é interessantíssimo porque na produção literária você tem vários nomes que vão, a partir de uma experiência mística ou mesmo de fé, vão produzir uma literatura tão próxima da teologia no sentido não de panfletagem, de querer promover o Deus, mas de abrir uma janela para a compreensão desse próprio Deus. E, aliás, é tão importante que chega um momento em que assim, a literatura ela tem um alcance maior entre as pessoas, porque ao invés de você pegar um livro de teologia cheio de termos técnicos, você vai ter ali personagens, um mundo, a maneira de expressar a vida, tudo aquilo que é colocado na literatura, ela acaba trazendo uma linguagem melhor para as pessoas. Então essa linguagem, principalmente hoje, devido a vários fenômenos, pluralismo religioso, secularismo, que embora não tenha atingido o Brasil tanto, mas as pessoas estão meio distanciadas da linguagem da igreja, e a literatura é um meio de chegar até elas. E daí porque eu acho fundamental essa ligação entre os dois. Mas que fique claro que a gente não quer confundir os dois campos, essas duas áreas da ciência humana, tanto a literatura quanto a teologia. Não é uma questão de colocar em pé de igualdade, mas de abranger ou de englobar um diálogo inclusive um pouco maior. Você tem aqui no Brasil, por exemplo, pessoas importantíssimas como Rubem Alves, Adélia Prado. A contribuição desses dois, não só para a fortuna crítica do país enquanto produção literária, mas o diálogo que eles promovem com a teologia chega a ser absurda. E o que mais me irrita, digamos assim, e o que eu vejo, por exemplo, vários teólogos que eu não quero saber de literatura, acho que é um outro campo, não vamos promover uma aproximação com medo de que aquilo contamine os preceitos teológicos. Eu sinto pena. Eu também sinto pena, até porque a Bíblia é um livro riquíssimo em uma diversidade literária muito grande. São vários gêneros ali incluídos, vários autores com estilos e aspectos diferentes. Você tem poesia, você tem drama, você tem ação, tem tudo ali incluído nas escrituras. Então, o cara às vezes perde a noção da questão da própria revelação geral, né? De que verdades de Deus são ditas através de outras áreas do conhecimento. E que estilo foi utilizado na Bíblia para compreensão. Eu vejo, por exemplo, pessoas que tendem a ler o Apocalipse com uma ênfase racional, sendo que aquilo tem que ser absorvido também de forma poética. Principalmente a primeira leitura que se faz dela. Se você quiser fazer um estudo exegético, você vai conseguir? Claro que sim, mas vão ter várias camadas e camadas e camadas. Uma crítica literária, por exemplo, aos livros bíblicos vai te trazer o quê? A riqueza e profundidade do que o autor inicialmente quis dizer com aquilo. E Deus. Pois é, e a gente tem então aí obras famosíssimas, né, para exemplificar um pouco dessa relação da teologia com a literatura, porque não dá para nós citarmos todos aqui, mas pelo menos alguns. E os mais conhecidos, óbvio, acredito que do público, de quem nos assiste, é o C.S. Lewis, que é um grande mente e que fez, né, as famosas Crônicas de Nárnia. Que infelizmente virou modinha. Nossa, e aí estragou, a Disney pega e romantiza demais o negócio e perde um pouco da essência, da riqueza da obra do Lewis. A gente tem o Tolkien, Senhor dos Anéis, que assim é brilhante, né, fantástico, não é tão direto na questão das figuras cristãs quanto o Lewis, né, mas que tem ali muita coisa boa e ele traz uma riqueza e uma visão da realidade cristã ali nos seus personagens, na história, nas tramas, naquele mundo todo, né, que eu acho extraordinário. Quero citar também aqui o João Cabral de Melo Neto, a Santa Teresa d'Ávila. Você também tem, inclusive, os sermões do Padre Antônio Vieira. Amigo,
assim, existe uma liberdade que se tem na literatura de você poder abranger alguns outros escopos que a teologia não te dá essa liberdade, inclusive por ela ser um pouco mais dura, né? Um pouco mais racional. A literatura vem com uma possibilidade de você ter outras tintas que não são possíveis dentro da teologia. O que é mais interessante é que esses caras eles não estão interessados em fazer uma produção literária de um credo. E assim, qual seria a contribuição interessante para nós que somos cristãos lendo esse tipo de gente, né? Tem uma coisa, esse tipo de gente herege, né? Que quer confundir as coisas. Eu citei, por exemplo, o padre Antônio Vieira nos sermões dele. Assim, hoje a gente não tem uma produção tão rica como esse cara produziu. E infelizmente a gente tem muitos autores, por exemplo, no Brasil, que querem fazer uma teologia dura, fria, sem sentimentos. Tem, por exemplo, o Eugene Peterson, o pastor americano, que ficou conhecido pela paráfrase da Bíblia, A Mensagem, mas ele é um grande estudioso de poética, inclusive fala dos profetas, o quanto tem no discurso oral dos profetas uma poesia. O quanto de interessante foi para Deus capacitar esses homens a produzir um estilo literário que chegasse a nós, mesmo com o passar dos séculos, contendo a essência da palavra, e isso foi feito de forma poética. Sim. Não é incrível isso? Nossa, fantástico. E a poesia ela tem um alcance especial, até para a pessoa memorizar, né? A questão dos salmos mesmo, eles no hebraico você percebe melhor ainda a estrutura ali. O Salmo 119 é belíssimo. Então são alguns exemplos que a gente pode analisar aí e perceber dessa riqueza, né, da teologia com a literatura. Você tem hoje também autores mais modernos, o Alistair McGrath, por exemplo, tem escrito crônicas. No Brasil a gente tem o Leandro Lima, que é reverendo da Igreja Presbiteriana. Ele também fez uma trilogia bacana chamada Olã, né, que eu acho que vale a pena você dar uma conferida também. E por fim, eu queria tratar de um cara que não é muito citado. Todo mundo fala em C.S. Lewis, todo mundo fala no Tolkien, mas o Dostoiévski é um cara que quase ninguém fala quando se trata de questões do cristianismo, teologia e tal. Isso dentro da teologia, porque nos campos de linguística, estudo de literatura, você tem várias críticas, não negativas, crítica literária em função da obra do Dostoiévski, que apontam para uma produção de sentido tão rica que até hoje é estudado e não esgotou. Quer dizer, existem várias nuances que o Dostoiévski, por exemplo, provoca, que é um absurdo esse cara não ser lido dentro de uma ciência, por exemplo, como a teologia. Sim, e para você que não sabe, o Dostoiévski é cristão, ele faz parte do cristianismo ortodoxo ali na Rússia. A mística ortodoxa está ali na obra dele, então ele trata muito a questão da queda do ser humano, da culpa, do pecado, da graça. Ele tem essa pegada nas obras dele que eu acho extraordinária, e como o Abner falou, é quase infinito. Então dá para você estudar Dostoiévski sob vários ângulos, e especialmente da teologia, porque ele tem vamos dizer, um direcionamento com relação à vida humana, à crueldade da coisa, que os outros autores não conseguem captar. E hoje, na nossa época em que o humanismo desenfreado, né, essa busca desenfreada por prazer, por uma vida só de felicidade, Dostoiévski ele traz para nós a reflexão de que nós somos falíveis, de que nós somos finitos, de que nós somos miseráveis muitas vezes, como a Bíblia vai expressar a questão da queda. Tem também o Tolstói, que é contemporâneo e que também produziu Fortuna Crítica impressionante, mas o que é legal é assim, esses caras não foram panfletários, eles não tinham um compromisso em evidenciar que eram de fato cristãos, mas por exemplo, quem nos ouve agora e não teve ainda contato com a literatura desses caras pode pensar assim, poxa, então eu vou ler um artigo, eu vou ler um ensaio desses caras. Não, você vai ler literatura mesmo, e cabe a você fazer uma leitura desses monstros que a gente está falando aqui de forma orientada, ou seja, é difícil realmente você pegar um Dostoiévski, um Irmãos Karamazov e falar assim, cadê Deus aqui? Mas você vai perceber, por exemplo, nas personagens, mas na crítica que o Dostoiévski está fazendo à religião através de uma personagem. Então ele não é panfletário, jogar a mensagem na tua cara enquanto lê. Ele está fazendo através das personagens. Então fica aqui, ó, Irmãos Karamazov, Guerra e Paz, enfim, Crime e Castigo, Notas do Subsolo, procura aí, porque são obras fantásticas. E só para acabar, eu queria citar um que não é cristão, mas eu só entendi justificação, para quem está me ouvindo agora, através de um livro chamado O Processo, do Kafka. Assim, aí você vai perguntar, como?
Porque é possível uma aproximação, um diálogo entre teologia e literatura, basta você fazer uma leitura inteligente disso. E sempre faça uma leitura bíblica, vamos dizer, e saber que as verdades de Deus elas estão expressas nos mais variados meios e nos mais variados gêneros literários. Isso que é o mais bacana. Então você só vai enriquecer mais e ter uma compreensão melhor até da prática da teologia na vida, nas relações e toda a riqueza que a literatura traz. É isso. Peraí, deixa eu pensar como é que eu vou começar aqui. Segundo Dostoiévski. Eu acho que você tá muito desanimado. Não. Ai. Não, segue, pode ser. Bom, São João... Calma. Meu Deus! Travou. Tá bom? Tá bom. Inscreva-se aí. Olha o seu cara pra fazer isso. Vamos lá. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e também entre no www.achandograca.com.br. Lá nós temos a concentração de toda a nossa produção, dos vídeos, dos nossos podcasts que saem quinzenalmente e também de uma produção de artigos que tá lá tem. Então vem com a gente, Achando Graça.